Bom dia para todo mundo. Na verdade é boa noite, né? Que eu estou gravando esse vídeo à noite. Dada a impossibilidade de entrar ao vivo na live da professora Juliara, a quem eu sou grato pela abertura do espaço, a gente resolveu que eu gravaria esse vídeo e aí eu mandaria para poder incluir aí na live, né? Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Antunes, sou professor da ETESC, daí do CFP, da UFCG. No momento eu estou afastado, que eu estou fazendo doutorado em filosofia pela Universidade Federal de Sergipe, mas vou contribuir aí com duas disciplinas nessa pós de vocês: filosofia da educação e aspectos sociológicos da filosofia, aliás, da educação. E aí, como eu estudo já há algum tempo essa questão da filosofia da ciência, do surgimento das ciências, da importância delas, e Giliaria vai falar sobre a história das ciências, né? Eu fiquei futucando ela para saber de que ponto ela ia começar, para ver se eu, inserido como sou, podia ter como ajudar, né, como participar aí da live. Então nós combinamos que eu falaria sobre o surgimento da filosofia e ou da ciência, da filosofia da ciência, é uma coisa só no fundo, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. E desse modo faria uma introdução aí a essas duas lives que Giliara falará com certeza brilhantemente como uma das melhores cientistas e pesquisadoras que a ETESC tem, que a ETESC possui, né, falará sobre a história da ciência. Bem, quando a gente fala em ciência, nessa época especialmente complicada para a ciência, né, em que a gente vê gente negando vacina, negando o formato da Terra, negando as evidências científicas e confrontando tudo com achismo, com opinião e com ideologia rasa, eu não diria nem profunda, é com ideologia rasa mesmo. A gente tem que lembrar que a palavra ciência ela nasce da palavra especialmente que significa conhecimento. Só que aqui a gente tem que saber diferenciar o que é o conhecimento simples, não ordenado e não estruturado, do conhecimento sistemático, que é ordenado e que é estruturado, que é metódico, ou que obedece a um conjunto de métodos que fazem ele ser válido, que fazem ele ter validade, ter um critério de verificação. Então, para falar sobre ciência, é preciso que a gente entenda que hoje a ciência é um dos 5 tipos de conhecimentos possíveis que nós temos além da ciência. Nós temos também o conhecimento do senso comum, que é conhecimento, mas é o simples. Nós temos o conhecimento religioso, que é o conhecimento, mas que nos advém através da fé, da aceitação e da crença. Nós temos o conhecimento filosófico, que é o conhecimento racional, que nos vem através da argumentação. Nós temos o conhecimento científico, que nos advém através da experiência, do experimento. Né? E nós temos o conhecimento artístico, que a gente pode chamar também de conhecimento estético, que ele vem das emoções, aquele que flui com a música, com a dança, com a poesia, enfim. Então, para falar sobre isso, a gente tem que voltar ao século VI a.C., obrigatoriamente no berço da civilização ocidental, que foi a Grécia Antiga. Já bem, quando vocês estudaram a Introdução à Filosofia, se não tiver nenhum professor carrasco que fez vocês odiarem a filosofia, a culpa nunca é dela, é nossa. Né? A aluna odeia a filosofia por conta do professor, não por conta da disciplina, que a disciplina é fascinante. Vocês viram que teve uns caras que a gente chama de pré-socráticos, que vieram antes de Sócrates, ou os filósofos da cosmologia, ou os físicos, ou os jônios, tem um monte de nome para eles, que eles começaram a fazer filosofia e esse fazer filosofia desses filósofos é muito diferente do que nós hoje trabalhamos como fazer filosofia. Por que é diferente? A filosofia ela nasce com uma preocupação de entender o mundo. Por isso que ela nasce como uma cosmologia, ou seja, como estudo racional para entender a natureza, o cosmos, a ordem da natureza. Né? Natureza em grego chama-se physis. Agora, como essa natureza está ordenada, que chama-se cosmos. Portanto, os primeiros filósofos, eles não eram nada parecido com o que hoje é a filosofia. Eu vou falar disso daqui a uns 5 minutos. Eles eram muito mais cientistas do que filósofos. Se a gente pegar Aristóteles, por exemplo, que é o maior expoente da filosofia antiga, ele tem verdadeiros livros, obras sobre física, sobre química, sobre reações, sobre dissecação de animais, sobre anatomia, sobre corpos celestes.
que no caso para nós hoje a gente chama de astronomia. Então, se Aristóteles vivo fosse hoje em dia, ele não estaria nas faculdades de filosofia, ele estaria nas faculdades de ciência, de astronomia ou coisa parecida. O que eu quero dizer com isso? É que quando os primeiros filósofos eles começam a filosofar, eles têm em mente problemas concretos. Tales quer saber de que é que o mundo é feito. E ele percebe que todas as coisas vivas do mundo são úmidas. E daí ele diz que o arquê, a identidade original, o princípio original de todas as coisas é a água. Então vocês imaginem que é um pensamento abstrato que nasce de uma realidade concreta. Quando Anaxímenes, que é discípulo de Tales, discorda dele, ele diz que o que faz os seres existirem, na verdade, não é a água, é o ar. É porque os seres respiram. Tanto é que a primeira coisa que um ser humano faz é respirar, inspirar, e a última coisa que ele faz é expirar. Então, Anaxímenes ele também está falando do ar de um ponto de vista concreto. Ou seja, nós podemos ver na filosofia primitiva uma preocupação que a gente hoje pode chamar de científica. A filosofia ela não nasce dissociada da ciência. Pelo contrário, a filosofia nasce gerando e criando a ciência, fazendo com que a ciência surja. Quando Heráclito está interessado em estudar o fogo, o devir, por que as coisas mudam, ele está vendo o cotidiano, ele está vendo o dia a dia. Os filósofos, portanto, os primeiros filósofos, portanto, eles são tão cientistas quanto eles eram filósofos. Essa separação ela ainda não existe na antiguidade. O que acontece é que o sábio, o sofos, ele precisa agora de um modo sistemático e organizado de transcrever suas descobertas, o seu conhecimento. E a ciência está implicada dentro da filosofia grega antiga, está dentro, internalizada dentro da filosofia grega antiga. Portanto, a gente diz o nascimento da filosofia, mas também é o nascimento da ciência. A ciência nasce dos gregos antigos. E aí nós temos um grupo de filósofos chamados sofistas. Eles são os filósofos da retórica ou da oratória. E aí eles mudam o foco dessa filosofia das questões de natureza para as questões humanas, especialmente para a linguagem, para a fala. E aí, consequentemente, ao mudar a abordagem filosófica, digamos que a filosofia ela enterra a parte experimental do conhecimento. Quando chega Platão, que é um idealista, Platão vai dizer que a realidade está toda no mundo ideal. O que nós vivemos são apenas sombras. Portanto, todos os sentidos nos enganam. Que tipo de conhecimento experimental pode existir se o que nós experimentamos é enganoso? Então, daí vocês percebem, a ciência começa a fazer um caminho de declínio. Na Idade Média, quando o cristianismo é oficializado a religião oficial do Império, nós vamos perceber especificamente que a teologia é colocada como um conhecimento acima da filosofia. E em latim a gente costuma utilizar a expressão que é assim, filosofia ancilla teologia. Quer dizer, ancilla quer dizer serva, escrava. A filosofia, portanto, vira escrava da teologia. As verdades teológicas são as verdades principais, são as mais importantes. A filosofia e a ciência, que praticamente inexiste. Cuidado que eu não estou dizendo que não havia ciência na Idade Média. Estou dizendo que ela praticamente inexiste durante a Idade Média. Ela acaba virando segundo ou terceiro plano. Portanto, a Idade Média é chamada também de Idade das Trevas. Esse apelido foi dado pelos renascentistas e pelos iluministas, porque figurados ou iluminados pela razão e pela ciência, eles percebiam que a Idade Média não tinha essa preocupação, não tinha esse intuito de cuidar da ciência, de expor a ciência, de fazer brotar a ciência. Né? Com a queda do Império Católico, romano especialmente, né? Através de dois cismas. Primeiro, o cisma do Oriente, onde se divide a Igreja Católica Apostólica Romana no Ocidente e a Igreja Ortodoxa, Católica Ortodoxa no Oriente. E depois, com o cisma da Reforma Protestante, a ciência, a cristandade, quando ela se fragmenta, ela liberta a ciência. A ciência, portanto, dentro das universidades, isso é um ponto importantíssimo de se analisar.
A ciência dentro das universidades, na época chamada movimento de escolástica, ela começa a se desenvolver. E aí surgem novos métodos de pesquisa, que não apenas o método dedutivo racional, que é o filosófico, mas o método indutivo experimental, aquele que quer olhar as coisas, analisar, pesar, medir, colocar sobre várias circunstâncias para saber se existe uma regularidade na natureza e se dessa regularidade a gente pode tirar leis que sejam universalmente válidas. Porque, em grosso modo, o principal objetivo da ciência vai ser esse, né? E então nós temos, na Idade Moderna, a separação de fato das ciências da filosofia. E aí as ciências começam a caminhar com pernas próprias. Especialmente as ciências que de início chamam-se ciências exatas, que hoje a gente costuma chamar de ciências da natureza. Se você perceber Einstein, Isaac Newton, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Giordano Bruno, eles são filósofos físicos, tanto quanto era no início da filosofia Tales, Heráclito, Parmênides, Anaxímenes, Anaximandro, Zenão, porque eles estão preocupados com problemas que são tangenciáveis, que são palpáveis, que são físicos, que são materiais. Embora nem sempre a ciência tenha apenas e exclusivamente essa preocupação. Cabe, portanto, à Idade Moderna, especialmente ao julgamento de Galileu Galilei, a separação entre ciência por um lado e filosofia por outro. E a ciência, portanto, vai fazer a experimentação e a filosofia vai caber o papel que nós temos hoje. Eu digo nós que nem me acho filósofo. Passei a me chamar filósofo depois que um abestado aí nos Estados Unidos, um brasileiro que está erradicado nos Estados Unidos, que tem ensino médio incompleto, ele começou a se chamar filósofo e muita gente está se aplaudindo filósofo, e aí eu disse, bem, se eu que sou formado em mestre não sou filósofo e ele está dizendo que é, então eu sou também, né? Então passei a me chamar de filósofo, mas não é por outra coisa, a não ser por uma reação em relação a isso, né? Assim, coube a nós, a filosofia, apenas o trato dos conceitos. Então hoje, basicamente, é muito claro que cabe a experimentação às ciências, e essa experimentação ela não acontece de qualquer modo. Tenho a impressão que Giliara vai abordar melhor sobre isso, os aspectos, as etapas da investigação e tudo mais. E cabe aos filósofos desmembrar, remoer, encontrar as inconsistências, mostrar as falhas do plano argumentativo que sai daquela experiência. A gente sabe que nas universidades, quando nós fazemos projetos de pesquisa, esses projetos de pesquisa eles produzem relatórios, artigos, livros. Então, caberia meu, que é o filósofo, a revisão desse material para saber se os conceitos colocados ali eles têm consistência. Mas, vejam bem, existe hoje uma tese, existe hoje uma parceria, inclusive, num campo da filosofia chamado Filosofia da Mente, que trabalha diretamente com a neurociência. E então, há quem diga, embora isso seja bem visionário e seja bem improvável ainda, que há uma nova interação entre filosofia e ciência que está nascendo. Inclusive o repensar uma nova filosofia da linguagem, uma nova ética, uma nova epistemologia, tudo que nasce através do que a gente chama da filosofia do cérebro. É uma nova tentativa de reintegrar, né, filosofia e ciência. Mas elas hoje são separadas. Cabe à ciência a comprovação das suas teses pela experimentação. Cabe ao senso comum as opiniões e achismos. Cabe à religião a aceitação, a fé, a dogmas que a ciência não explica. E cabe à arte a emoção. A emoção, o conhecimento que é transmitido através dos afetos, daquilo que nos afeta, por isso que a gente chama de afetos, e daquilo que nos emociona. Dito isso, é importante que nessa época a gente tenha muito claro o quadrado de cada um desses tipos de conhecimento. Por quê? Porque nós estamos misturando os quadrados. Nós achamos que com um dogma religioso nós podemos destruir uma verdade científica ou nós podemos destruir uma argumentação filosófica. Nós achamos que é o pior, que com o achismo lá do senso comum, mais raso, pode conversar com um doutor de uma área específica. E em nome disso nós estamos violentamente destruindo a ciência, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E é preciso que nós que estamos no mundo acadêmico tenhamos muito cuidado com isso. Especialmente porque
o que mais nós temos visto são os especialistas de redes digitais que nunca leram nada sobre o assunto, mas que querem dar aula a quem entende do assunto. E isso é muito, muito, muito arriscado. Em nome disso, nós vemos um grupo negando teorias científicas que são mais do que comprovadas, que estão mais do que validadas, que são indubitavelmente certas, mas que meia dúzia de, desculpem a expressão, de pangarés de beira de rua se sentem no direito, uma vez que estão empoderados, de começar a discutir e a refalar sobre isso. Então, é preciso que a gente estude história para que a gente não repita os erros do passado. E assim, nesse sentido, essas lives sobre história da ciência, elas são muito importantes. Queria deixar algumas dicas de leitura e para vocês assistirem. O maior cientista de todos os tempos chama-se Carl Sagan. É um norte-americano. O nome dele é esse aqui. Esse dá pra ver. Carl Sagan. Carl Sagan gravou há uns anos atrás uma série de episódios chamado Cosmo. E o episódio 7, chamado A Espinha Dorsal da Noite, ele é brilhante, especialmente porque ele vai mostrar tudo isso que eu falei para vocês. É ótimo. Assistam, tem uns 50 minutos. Ele tem disponível para download à vontade, e se eu conseguir encontrar amanhã, quer dizer, hoje na hora da live, né, que para mim é amanhã, porque eu estou gravando na sexta, hoje na hora da live eu vou colocar o link aí para vocês lerem, para vocês assistirem. E tem um livro também de Carl Sagan chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios. E os demônios são os cientistas, que negam as verdades religiosas quando elas são meramente dogmáticas. E a gente pode fazer depois até uma live sobre esse confronto, ciência e religião, e senso comum e filosofia, que é um assunto interessante. E tem também um documentário que é Galileu Galilei, o Mensageiro das Estrelas. Vocês vão conseguir ver, além da vida de Galileu, a separação que ele provoca entre ciência, filosofia e religião, especificamente. Então, aí ficam as dicas, né, para a gente poder ler e assistir alguma coisa sobre isso. Bom sábado para vocês, professoras Giliara, Dani e Rossana. Muito obrigado pelo espaço. A gente vai se encontrar em algumas lives aí. Eu não sou muito afeito a essas novas tecnologias, mas é o jeito agora, né, nesses dias de pandemia. A gente vai se encontrar em duas disciplinas, que é aspectos sociológicos da educação e filosofia da educação. Uma dessas lives a gente vai falar sobre isso, eu vou dar algumas dicas de leitura e tudo mais. Enfim, muito obrigado, boa live para vocês, bom fim de semana e fiquem em casa. Um abraço e tchau.